compre o remédio e dê para o seu paciente. Perfeito. Os ouvintes devem observar que esse é um daqueles assuntos que não importa se é final de mandato, último ano de mandato, em qualquer exercício financeiro da gestão acontecem esses problemas. E aí as dicas é para período todo. Então essa é uma situação concreta de problemas que nós enfrentamos, eu digo, os municípios enfrentam hoje em dia. Bom, professor, agora vamos falar um pouquinho sobre educação, falando da saúde, que é uma das principais funções e um dos principais componentes de gasto do governo, mas também temos a educação. Primeiramente, nós sabemos que o Tribunal de Contas, em função da educação, da não aplicação do suficiente, do mínimo exigido para o ensino, tem emitido pareceres desfavoráveis aos municípios. O que o senhor pode falar sobre a educação, algumas peculiaridades, o que muda para o próximo ano, principalmente? Bem, não difere muito da saúde não, professor. O município hoje em educação, ele por força constitucional, pela LDB, ele está atuando no ensino fundamental e no ensino infantil. O Estado, ensino fundamental e ensino médio. Então, o ensino fundamental está dividido entre município e Estado. Normalmente, os municípios ficam com as séries iniciais e o Estado com as outras. Mas vamos pegar o município e a sua educação. Se você tem a obrigatoriedade, por imposição constitucional, de gastar o mínimo de 25% em ações de educação no ensino fundamental e no ensino infantil, então você precisa, primeiro, professor, identificar uma base de cálculo, obviamente, né, devidamente correta, porque na base de cálculo, que é um parâmetro também para você achar esse indicador que são os 25%, essa base de cálculo tem que ser muito bem construída, porque na base de cálculo da receita corrente líquida, ela é parâmetro para muitas coisas. Então, professor, o que eu tenho a dizer é que se o município computar determinadas despesas com educação e que não tenha nenhuma relação com educação, e esse seu limite esteja próximo dos 25%, poderá, essa questão dos pareceres desfavoráveis está muito relacionado com a questão de despesas que eu coloco na educação e que não são da educação. Por exemplo, eu compro merenda escolar e classifico lá na minha contabilidade como despesa com educação. O que vai acontecer? O que o tribunal vai fazer com você, meu amigo? Glosar. E dependendo do valor, os seus 25% cai para 20%. E aí você já está em janeiro do ano seguinte. Vai ser penalizado. Então, muito cuidado com isso. Isso independente de ser o último ano de governo, mas no último ano de governo, pior ainda, porque se você não ganha a eleição, depois você tem que se defender e você não está mais na prefeitura. Fica muito mais difícil. Então, muito cuidado com saúde e com educação. Também, professor, o município hoje deve atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Basicamente, são essas duas áreas de atuação dos municípios. Em relação ao Fundeb, o ano que vem aumentará as retenções e aumentará também a consideração em termos de matrícula. 100% das matrículas serão consideradas. Diga para nós, a questão da remuneração do magistério, por exemplo, as peculiaridades nesse sentido, em relação especificamente ao Fundeb. Bem, o Fundeb é um Fundef com uma roupagem nova. Né? Apenas o que mudou aí, e mudou não é uma mudança muito simpática, porque o município ele tem que mandar para esse fundo mais recursos, que são retidos já na fonte, lá das suas transferências constitucionais. Então, vamos pegar isso aí ao longo de 2009, o município tem que mandar 20% para esse fundo. O município só terá retorno de recursos do Fundeb, se ele tiver alunos matriculados naquela série, seja educação infantil, seja na educação fundamental, seja na educação especial, que é a EJA, e outras modalidades de ensino que estejam integradas dentro do Fundeb. Então, desses recursos que o município recebe do Fundeb, também tem que ter um cuidado especial, porque dentro do rol de limites da educação, você tem um limite também do Fundeb que está inserido dentro da educação. Então, digamos assim,
daquilo que eu recebo, professor, do Fundeb, eu posso gastar no mínimo 60% da remuneração do pessoal envolvido com o desenvolvimento intelectual do aluno. Tem que ser bastante claro. Cuidado para você não colocar pessoas para receber remuneração do recurso do Fundeb que não tem nenhuma relação com o aluno, porque senão também vai ser glosado. Esses gastos vão ser glosados. Agora, nada impede também, viu, professor, de que eu gaste até 100%. Eu estava lendo uma matéria do MEC, nada impede de que eu venha gastar até 100% com o pessoal. Obviamente que o prefeito não vai fazer isso, porque o Fundeb não é só salários, eu tenho que manter escola, eu tenho que construir escola, eu tenho que comprar material didático, e isso eu tenho que fazer com aquela parte que sobra lá, digamos assim, dos 70%, então que são os 40%, então os 60% é o mínimo que eu devo gastar com o pessoal, na remuneração de profissionais do magistério, sim, é o mínimo. Posso gastar 70%? Posso. Mas se eu não puder, porque eu tenho que custear as outras despesas, eu tenho que financiar as outras despesas com esses recursos, então você tem que pensar muito bem. Hoje não existe aquela questão de que eu tenho que investir tanto no fundamental, eu tenho que investir tanto na educação infantil, eu posso investir os 100% no fundamental, eu posso investir os 100% no infantil, só que eu tenho que gastar esse recurso do Fundeb com o ensino fundamental, que é a educação básica local, e o ensino infantil, professor. Então, o Fundeb, ele tem as suas peculiaridades que eu tenho que tomar cuidado. Se o prefeito não tomar cuidado, ele pode também ter uma conta reprovada. Mesmo sendo final de mandato, diferentemente disso, ele pode ter uma conta rejeitada por uso indevido dessas verbas do Fundeb. Tá bem, professor. Agora, cita um exemplo típico, ou 2 ou 3 exemplos, que não podem ser considerados como aplicação de recursos do ensino, ou seja, também, consequentemente, utilizar recursos do Fundeb para essas despesas. Eu compro, professor, uma geladeira, um exemplo típico. Eu compro uma geladeira, coloco na cozinha da minha escola para guardar a comida da molecada. Eu tenho a merendeira, que tira a comida, né, e vai lá no fogão e cozinha a comida. Então eu tenho a geladeira, eu tenho a comida, eu tenho a merendeira e eu tenho o fogão. Quais dessas despesas, né, se você tivesse que fazer um vestibulinho, uma provinha, quais dessas despesas eu não posso usar recurso do Fundeb? Não só do Fundeb, da educação em geral, mas estamos falando do Fundeb. Quais dessas despesas, professor, eu não posso utilizar recurso do Fundeb? O senhor arriscaria me responder? Perfeito. A questão dos gêneros... A merendeira, a comida, a geladeira e o fogão. Qual delas não representa gasto com educação? Tenho que tomar cuidado, porque senão vou sofrer um glossamento por parte do Tribunal de Contas. Na realidade, até pode ser considerado gasto com educação, mas não com os recursos de impostos provenientes de impostos. Vamos citar um exemplo aí, o caso dos gêneros alimentícios, porque é financiado com recursos Passou no específicos. vestibular, professor. Está admitido na minha faculdade. Isso mesmo. Alimentação. O pobre do moleque está com fome, eu tenho que dar comida para ele estudar, mas não é considerado gasto com educação. Vocês entenderam isso? Então, esses cuidados, o prefeito o secretário da educação, tem que tomar esses cuidados com esses gastos. Eu posso comprar o fogão, eu posso comprar a geladeira, não posso comprar a comida, mas posso pagar a merendeira. Então, são coisas que têm as suas especificidades e o secretário e os gestores dos recursos da educação têm que tomar cuidado com isso. Questão do uniforme, professor. Uniforme está sendo aceito, não está? De jeito nenhum, uniforme escolar não é gasto com educação. Não posso contemplá-lo dentro daquele limite estabelecido do mínimo de 25%. Depois dos 25% eu posso gastar o que quiser e colocar como educação, mas para efeitos de limites, não. Mínimo 25%. O uniforme está fora. Tá bem. Então nós temos... E essas questões, é bom lembrar que o MEC disponibiliza no seu site um documento exatamente que é perguntas e respostas específico para a educação, que pode auxiliar vocês, gestores, a identificar o que está sendo considerado pelo MEC como recursos que podem ser considerados como aplicação no ensino e recursos que não podem.